cronograma. No vídeo da EAP, a gente já fala deste ponto. Todo projeto tem que ter o quê, gente? Tem que ter início, meio e fim. Então, a primeira coisa para a gente definir um cronograma, você tem que abri-lo com o quê? Com a data início, correto? Então, primeiro ponto, definir a data de início do empreendimento. Ok? Esse é o primeiro ponto. Bom, depois, tudo aquilo que eu fiz lá, para entregar, por exemplo, esse escopo e os pacotes daquela minha EAP, eu tenho que fazer atividades, correto? Para eu, por exemplo, eu contratar as pessoas, eu tenho que fazer várias atividades. Então, a segunda parte aqui, segunda ação que eu tenho que fazer, relacionar as atividades. E aí um ponto muito importante para você checar se esse cronograma contemplou todos os itens da sua parte lá da EAP. Você pode pegar o desenho que você fez da EAP, que é até bom porque ele é bem visual, então durante todo o seu projeto, toda a parte que você vai montar, deixe ele em alguma parede. E eu já monte o seu cronograma com base nesse desenho. Então, você, ao relacionar as atividades, o que você vai fazer? Pacote A, por exemplo, e eu vou relacionando neste pacote, como filho desse pacote, as ações para fazer esse pacote. Então, ação 1, ação 2 e assim sucessivamente. Ok? Bom, terceiro passo. Cada ação dessa aqui, gente, para que ela aconteça a contento da pessoa que está gerindo o projeto, que no caso aqui é a Marcela, eu tenho que colocar um responsável, porque é ele que vai puxar a bandeira para aquela ação ser de fato entregue, ok? Então, identificar o responsável para cada ação. Lembrando o seguinte, gente, regra básica. Cada ação, um responsável. É aquela velha história, né? Cachorro com 2 donos morre de quê? Morre de fome. Fica sempre naquela coisa, não, deixa que eu dou, faz você, né? Morreu de fome. Então, não faça isso com o seu projeto. Uma ação, um responsável. Aí você pode me perguntar assim, mas Mary, eu quero colocar em cada ação, às vezes, quem vai participar daquela ação é mais de uma pessoa. E isso existe no mundo real. O que eu recomendo, não é uma regra, é uma boa prática. Se eu tenho, por acaso, participando desta ação, mais de uma pessoa, coloque a ação, né? E você vai colocar o responsável em primeiro lugar, vírgula, os demais participantes. Ok? Isso aqui, gente, não é uma regra, não existe na literatura, né? Uma coisa que determine isso, é apenas uma boa prática de quem está no mercado e percebe as facilidades de algumas dicas, né? Algumas ações que a gente faz.
esse é um ponto que já fica claro e você deixa claro para as pessoas que estão participando do seu projeto que o primeiro aqui é o responsável, é aquela pessoa que você vai cobrar porque quando a ação estiver atrasada, ou enfim, quando ainda não tiver acontecido, ou quando não aconteceu a contento, é essa pessoa que você vai cobrar, ok? Então, identificar o responsável. Quarto ponto. Identificar as datas, início e fim de cada ação. Então, você colocou o responsável. Se esse responsável não é você próprio, né? Converse com esta pessoa para chegar a um data início e data fim. Porque o que acontece? Se você acordou aquela pessoa amanhã, não pode dizer, não, porque eu não fiz, porque... Não, você acordou com ela uma data que ela vai te entregar. Então, coloque essa data início e data fim. Agora, você pode me perguntar assim, tá, mas e essa data início e fim, se eu posso ir colocando indiscriminadamente? Não. Na verdade, você tem que começar a trabalhar o que a gente chama de predecessão. Por quê? A predecessora das atividades, você, por exemplo, não pode começar a decoração do seu salão, né? Se você ainda não acabou a obra, você vai acabar estragando, né, o teu mobiliário. Então, você vai ter que colocar o término da obra, depois a limpeza do seu salão, para depois entrarem os móveis. E aí você decorar o ambiente, porque senão se atrapalha. Então, você tem que trabalhar a predecessão através, né, do início e do fim das suas atividades, ok? Bom, feito isso, e aí no caso, existem alguns, se vocês já estiverem usando, né, alguns software que te ajude nisso, você às vezes nem precisa botar data início e data fim, porque ele tem uma coluninha chamada duração. Se você deu a data início aqui em cima e foi colocando as predecessões e foi ainda colocando a duração de cada atividade, automaticamente ele vai te gerar a data início e a data fim, ok? Então, você já foi montando tudo isso durante todo o seu projeto. O que acontece nesse caso, gente? Ele vai te dizer o seguinte, ele vai te mostrar, principalmente se você estiver gerando através de um software, o que a gente chama em cronograma de caminho crítico. O que é um caminho crítico em um projeto? Ele tem que fazer algumas atividades e essas atividades, ele vai te mostrando aquelas que, se você atrasar, ele atrasa o seu final. Então, são aquelas que você tem que focar mais. É aquela que você vai demonstrar mais ação sobre ela. Porque se ela atrasar, atrasa tudo. Então, no nosso caso aqui do salão de beleza, se no caso a obra atrasar, vai atrasar lá a sua data fim, né? Você não vai conseguir inaugurar. Mas, às vezes, se você não conseguiu contratar o pessoal, por exemplo, que serve cafezinho, ok, você não vai precisar atrasar, né? Você pode inaugurar sem um cafezinho, mas você não consegue inaugurar se a obra não ficar pronta, certo? Então, é isso que ele te mostra, principalmente se você estiver usando um software, você pode fazer isso na mão, mas é muito mais simples se você estiver usando o software. Ele vai te mostrando exatamente como é que ele faz isso, né? Através da predecessão que você deu. E aí você vai chegar dizendo assim, olha,
Se você atrasar esse aqui é crítico, esse aqui é crítico, você vai atrasar a sua data fim, ok? Então, é essa a condição.